Deus. Então, queridos, Glória a Deus. senti no coração de falar sobre os casais e também isso na Bíblia, tá bem, irmãos? Tudo que Deus me der a graça aqui, nós vamos conversar dentro da palavra de Deus. Eu gostaria que vocês todos entendessem, Deus já me deu a graça de falar junto na leitura da Bíblia, e quero só dar essa frisada para vocês, para que nós damos a continuidade. Lembra disso, tá bom? Olha, quando vocês vão comprar um eletrodoméstico, seja um liquidificador, uma geladeira, qualquer aparelho que vocês vão comprar, vai vir junto um manual para que vocês tenham que ler esse manual para saber o produto que você recebeu, como você vai manusear e quanto tempo de durabilidade vai ter esse produto, desde que vocês usem corretamente e aprendendo com o manual. Tem pessoas que descartam o manual e ela vai lá e coloca o aparelho, às vezes no 220, o aparelho é 110, claro, queima, e não há garantia para esse tipo de erro, e a pessoa acaba perdendo a garantia do aparelho e perde o dinheiro, o aparelho, isso materialmente dizendo. Então, tudo que nós compramos vem um manual, seja o que vocês quiserem, sempre vai vir um manual. Se você comprar um veículo, vem o manual do veículo, o que vocês comprarem, vem um manual. E através do manual, vocês estão, então, sendo orientados. Quem é sábio vai ler o manual. A maioria não quer ler o manual e quer já usufruir do bem. E muitas vezes procede errado e tem prejuízos materiais. Espiritualmente, também nós temos um manual aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Todo cristão que usar esse manual espiritual, ele não tem prejuízo nenhum, inclusive leva para a glória, porque a Sagrada Escritura está dizendo do Messias, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Tudo que está escrito na Bíblia vem falar de Cristo Jesus, o autor da nossa salvação, o Filho de Deus que desceu lá do reino do céu para salvar a nossa vida. Então, o crente que não usar esse manual e querer andar do seu jeito, pode perder a vida eterna, porque não lê as Escrituras. Então, irmãos, agora nós vamos falar aqui, dentro desse manual espiritual, que eu estou falando manual para que vocês entendam numa linguagem popular, que todos possam entender, mas eu considero isso aqui o mais sagrado, porque é a palavra de Deus. Em Salmo 119, versículo 105, diz claramente: tua palavra, quer dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a luz que ilumina o meu caminho. Então, isso aqui é muito sagrado e é dele que fala do nosso Senhor Jesus e do nosso Pai eterno. E Deus quer que nós tenhamos conhecimento dele. Não há nenhum lugar que você vai ter conhecimento dele a não ser nas Escrituras Sagradas, porque ele diz que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Sem ele, nós não entramos no céu. Ninguém vai conhecer o Pai se não for pelo Filho, tá bem? E também ninguém vai conhecer o Filho se não for pelo Pai. Então, vamos ver aqui no livro de Efésios, no capítulo 5, aonde vai se falar Efésios, né? No capítulo 5. Vamos dar uma olhada ali? No versículo 22, vai falar sobre deveres domésticos. O que é deveres domésticos? Não é deveres da casa, ficar limpando casa, não é isto. Dever doméstico quer dizer dever do casal. Aqui está se falando de casal, é do casamento, é os deveres do casamento. E nós precisamos aprender isso aqui em nome do Senhor Jesus. Bem? Olha o que diz aqui, ó. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22, já diz bem claro: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Irmãos, nós estamos dizendo aqui
de maridos cristãos e mulheres cristãs. O mundo, eles desprezam a palavra de Deus, não são todos, mas os ímpios, eles não querem nem saber da palavra de Deus. Então, quem que está interessado aqui nesse manual santo, as Escrituras Sagradas? Somos nós. Então, aqui está sobre o dever do nosso casamento, para depois vocês entenderem os efeitos que passa isso para os filhos, tá bem? Aqui, para nós entendermos que a mulher sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, glória a Deus nas alturas, nós temos que entender, irmãos, Eva, eu vou fechar aqui, tá? Nós temos que entender o seguinte: primeiro, Deus, olha, Cristo é a cabeça da igreja, espiritualmente, Cristo, ele nos criou uma igreja, ele gerou uma igreja, filhos para Deus, através de Jesus, o reino dele. Ele trouxe o evangelho e nós fomos gerados. Então, Cristo é a cabeça e nós estamos sujeitos a Cristo. Nós, espiritualmente, somos como uma noiva, que a igreja é uma mulher, certo? Você pode ver isso também em Apocalipse, capítulo 12, sobre uma mulher, uma visão que o apóstolo João teve. Mas vamos ver aqui, tá? Então, veja, então, a igreja, ela está sujeita à obediência a Jesus Cristo. Mas, infelizmente, nem todos são obedientes a Jesus Cristo. Nem todos, infelizmente, essa é a verdade, porque estão dando mais ouvido a vozes estranhas do que a própria voz de Deus nas suas sagradas escrituras. E nós temos que entender que as mulheres, sendo sujeitas aos vossos maridos, como se fosse ao Senhor. Por que maridos? Porque Deus fez o homem primeiro. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem para a sua glória. É a glória de Deus, o homem. Fez ele a imagem de Deus e a semelhança de Deus. O que é a imagem? Você está vendo aqui um formato de um homem como também de uma mulher. É o mesmo formato do nosso Senhor. E da mesma forma, a semelhança. Antes do pecado, Adão era semelhante a Deus, sim, porque andava em comunhão com Deus, fazia a vontade de Deus. A Deus tem amor em Adão, Adão também tinha amor a Deus. Adão, enfim, é aquele amor mútuo. Então, essa é a semelhança de Deus. Quando Adão pecou, ele deixou da semelhança de Deus, porque o pecado gerou a morte e entrou no coração do homem o ódio, a raiva, e mentira, engano. Isso não é mais semelhante a Deus, porque Deus não mente, não engana. Quem engana é Satanás, é o demônio e o diabo. São eles que são enganadores. Então, o homem deixou de ser semelhança. Mas aqui, Jesus vem e faz uma obra na nossa vida. Todos nós, como aqui o apóstolo Paulo, ele está explicando para Efésios que é uma igreja já, ela foi gerada em Cristo Jesus. Agora, nós temos de novo a semelhança de Deus, porque recebemos o Espírito Santo e ele habita dentro dos nossos corações. Amados, então as mulheres aqui neste momento, presta atenção. Quando Deus criou o homem, ele criou para a sua glória. E o tempo foi passando, o Senhor disse, não é bom que o homem não viva só, vive só. Vamos fazer uma disjuntura. Glória ao nome do Senhor. Irmã Elina, eu acho que a minha voz está boa, né? A irmã Jonathan disse que está baixo aqui, mas eu acredito que está boa. Está perfeito, né? Louvado seja Deus. Então, veja, irmãos, para que todos possam entender, louvado seja Deus. E assim, o Senhor falou, não é bom que o homem viva só. Vamos fazer uma disjuntura. A disjuntura é auxiliar do homem, fez a mulher. Deu um sono profundo em Adão, Adão adormeceu, o Senhor cerrou, tirou uma costela do corpo de Adão e fez a mulher, que é a Eva. Depois apresentou a Eva a Adão. E vejamos lá que Adão disse que o homem deixará o seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher e serão dois em uma só carne. Glória a Deus. Ué, vou tentar aqui, né? Vamos ver se melhorou, tá bom? Então veja, irmãos, glória a Deus. Nós estamos, melhorou aí a voz? Que estão reclamando. Bom, Júlio, é o seguinte, isso é um problema lá com ele, certo? Ele recebeu alguma ligação e está lá, porque está normal, não tem problema na voz do senhor. Pode continuar, irmão Jonathan, sai da salinha
e entra novamente que o seu som melhora, tá? Porque o som tá bom para todo mundo, meu anjo. Só entrar novamente. Ai, que bom. Eu acho que lá na plataforma do YouTube a Irmandade também deve estar ouvindo bem, né? Então, Sim. veja bem, irmãos. Aí, o que que aconteceu? O nosso Deus tira do homem, que é a glória de Deus, e ele, como ele ama Adão, ele fez a mulher, que é a Eva. Então, a Eva, ela fez a parte da glória do homem, porque Deus não fez a mulher como fez o homem do barro e assoprou. Não, ele tirou do próprio Adão, o sua costela, e ele fez a mulher. Então, esta glória é do homem, claro, porque a mulher veio do homem. Claro que todos os dois para Deus, porque foi Deus que fez. E os dois é para a glória de Deus, mas um foi o homem para a glória de Deus e a mulher veio justamente ali para a glória, porque saiu dele. É como os nossos filhos saiu de mim, da minha esposa, como de vocês também, que são casados, é a nossa glória, a nossa coroa, porque ele procedeu essa geração. Essa é uma bênção de Deus. Então vejamos bem, irmãos, que Deus falou, então façamos uma disjuntora. Quando Deus falou disjuntora, quer dizer uma mulher auxiliadora, a companheira, ela vai ajudar o Adão, Eva é para ajudar Adão. Assim, toda mulher casada com o seu marido, a função dela é auxiliar o esposo, o seu marido, em tudo na casa, seja com as criações dos filhos, porque é responsabilidade do marido ter bom caráter para ensinar os filhos o que é certo e errado, principalmente ensinar as coisas de Deus, ao temor a Deus, porque isso aí é o princípio, tá bom, do nosso temor, é temer a Deus, é o princípio da obediência. Então, essa é a função da mulher. Nós estamos falando de homens cristãos, irmãos, de homens que são temente a Deus, maridos temente a Deus. É desse assunto que nós estamos falando. Porque também tem maridos que não são temente a Deus, tem maridos que são orgulhosos, maridos que querem fazer mulheres escravas, existe tudo isso. Aqui nós estamos falando de palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Agora, se eles quiserem se enquadrar na Bíblia, na palavra de Deus, aqui está a bênção de Deus para eles. Se não, vai ter uma cobrança no futuro diante de Deus. Claro que vai, não há dúvida disso, tá bom? Então, aqui, a função da esposa, ela tem que entender que um homem de Deus, estamos falando de homens de Deus, servos, que são temente a Deus e que sabe honrar a Deus, honrar o seu próximo e principalmente a sua família. Então, esta mulher, ela tem que saber que esse marido é a cabeça dela e Cristo é a cabeça dele. Então, como é que nós vamos conhecer um homem se é de Deus ou não? Não importa se ele é batizado, se está indo na igreja várias vezes, mas a atitude não é de Deus, é aquele que não teme a Deus, é aquele que maldiçoa a sua esposa, é aquele que se levanta contra a sua esposa, contra os seus filhos e quer só o bel prazer, é aquele que tem que ser só tudo para ele. Então, esse não teme a Deus. Então, como é que essa mulher, ela infelizmente vai ter uma cabeça dessa, que é negligente ao Senhor e, consequentemente, vai maltratar o seu semelhante também. Estamos falando de casamento, tá bem, irmãos? Então, vejamos aqui, vocês vão encontrar muito crente que vão nas igrejas e glória a Deus, aleluia, fala em línguas, que deixa até dúvida nos corações. Será que Deus está visitando mesmo? Então, quem teme a Deus, irmãos, o Senhor, pelas obras, se conhece quem teme a Deus. Esses são falsos, mentirosos, enganadores, que façam todo mundo pensar que é um santo de Deus, mas, na verdade, é um destruidor de lares, que machuca as esposas. Isso existe, tá bem? Espero que todos entendam, irmãos, em nome de Jesus, que não estamos falando de homens em particular, nós estamos falando daqueles que não temem a Deus. Não me interessa quem seja, que cada um está aqui para ouvir e ver como que está o seu comportamento diante do Senhor e diante da sua família e diante dos seus irmãos em Cristo. Porque isso aqui não é palavra para ímpio, é para os cristãos, tá bom? Glória ao nome do Senhor Jesus.
Então, irmão, aí, irmãos, glória a Deus. Então, vejamos, aqui está muito claro que o apóstolo Paulo diz no versículo 23, dizendo, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como Cristo, ele é a cabeça da igreja, ele próprio é o salvador do seu corpo. Cristo cuida de nós. Irmãos, Jesus Cristo cuida da sua igreja. É claro que os teimosos, aqueles que não quer se submeter aos mandamentos de Cristo, não quer submeter aos ensinamentos, os conselhos de Jesus, então esse é uma pessoa que podemos dizer assim, inércias, são pessoas que não dão valor a Cristo, tá bom? Não aceita. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, glória a Deus. Então, queridos, vamos entender essa passagem que Cristo é a cabeça da igreja, ele é a cabeça de cada um de vocês, tá bem? Tanto o meu quanto cada um de vocês. Então, uma mulher santa que tem um marido santo, um marido que teme a Deus, o marido, ele vai cuidar dela. Então, no versículo 24, o apóstolo Paulo diz assim: de sorte que assim a igreja está sujeita a Cristo. Nós não somos a igreja? Nós não obedecemos à voz do nosso Senhor Jesus? Nós conhecemos a voz dele? E bem-aventurado quem obedece à voz do Senhor Jesus. Mas tem crente que não obedece, tem crente que ele é egoísta e quer só para si, e não a vontade de Deus na vida dele. Mas aqui está bem claro que a igreja está sujeita a Cristo. Se todos realmente são obedientes a Cristo, irmão, assim também está dizendo que as mulheres sejam em tudo obedientes aos seus maridos, tá certo? Irmãos e irmãs, aqui nós estamos vendo qual é uma obrigação de uma serva de Deus dentro do seu casamento, tá bem? É como a palavra de Deus nos ensina. Então, irmã, qual é a sua função no casamento? Cuidar do seu esposo. Se o esposo for corrigir o seu filho, não divida as opiniões. O filho sempre vai correr para o lado da mãe para tentar encontrar algum consolo. E aí ele vai lá e vai dizer que o pai é ruim porque corrigiu em alguma coisa. A mãe tem que saber com o filho o que foi. Aí o filho conta, a mãe vai falar: filho, o teu pai tem razão e eu não vou te apoiar nesse assunto. Você não está correto. Então o filho não encontrou, porque se ele encontrar que a mãe foi contra o pai, houve uma divisão dentro desta casa. E toma cuidado, todos nós, porque o inimigo, ele anda em derredor, bramando, como leão, para ver quem possa devorar. Então ele vai procurando, como ele fez com o discípulo Judas Iscariote. Ele procurou e encontrou em Judas um defeito no coração dele. Ele gostava do dinheiro. Ele amou mais o dinheiro do que a próprio Cristo. Então, veja, ele vai observar os comportamentos dos cristãos, como que nós procedemos dentro da nossa casa. Se a mãe protege o filho e começa a discutir com o marido, tira a força do marido, estamos falando de homem cristão, viu, irmãos? Não estou falando de homens que não são responsáveis. Estou falando de homens responsáveis, que têm temor da palavra de Deus. Então, a esposa tem que estar ao lado do seu esposo na correção do caráter do seu filho. Evitarem discussões. Por quê? Dentro das discussões, os filhos vão vendo a raiva, o ódio, isso gera medo no começo, os filhos querem se trancar no quarto, às vezes vão contar para os seus coleguinhas, e vai crescendo, vai ter um momento que o filho vai enfrentar o casal, sim. Por quê? Porque foi o que o casal está plantando, e isso vai revertendo. É que nem um animal. Se alguém prende um cachorro e fica batendo, maltratando, um dia esse cachorro vai atacar e vai revidar, porque ele não aguenta mais. Então, amados, a igreja tem que entender isso. Irmã, irmão, tome cuidado com seus gastos, tá bem? Que vida financeira também traz muita tribulação para dentro de casa, tá? E temos que tomar cuidado,
com os gastos, porque o casal ele tem que estar unido nos seus gastos e gastar menos do que ganha. Se gastar mais que ganha, vai falir, vai para o buraco. E aí vai casamento, vai tudo e vem com aquela história de incompatibilidade de gênero. Agora, isso nós estamos falando entre mulher e homem. Vamos ver agora a obrigação do homem. Aqui no versículo 25, diz bem claro, vós maridos, agora, irmãos, vamos para os maridos. Nós estamos falando de homens cristãos, temente a Deus. O que não é temente a Deus, ele vai ouvir isso e vai desprezar, porque vai doer neles e eles vão desprezar e ainda vão até falar mal, não de Deus e nem da Escritura, às vezes até do próprio pregador que está. Mas a minha função é ensinar, né, irmãos? A nossa função é ensinar. Recebam com amor em nome de Jesus Cristo e tenham uma vida longa com a presença de Deus e a eternidade na glória de Jesus. Vemos aqui no versículo 25, vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Para quê? Cristo se entregou para ela, no versículo 26, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, que é a palavra de Deus. 27, para apresentar essa igreja, né? Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Quer dizer, ele mesmo comprou ela, porque ela vai se apresentar para ele. Ele está adornando ela para que ela se apresente a ele. Olha, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem pecados, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, nós temos que ser santos e irrepreensível. Para ser irrepreensível, nós precisamos estar sujeito a Cristo Jesus, estar em obediência aos seus ensinamentos. E o que Deus nos ensina aqui pela palavra? Ele ensina assim, maridos, é para nós amar nossas esposas. Amar as esposas é para você lembrar como Cristo amou a igreja, ele se entregou, ele morreu por ela, para que ela viesse a crescer como está crescendo, e ele está preparando ela pela palavra. Todos os dias, Deus envia suas palavras, está aqui a Bíblia Sagrada nas suas mãos, todos os ensinamentos do Senhor, todos que lê o Evangelho do Senhor, eles serão sábios na presença de Deus, porque o Evangelho nos purifica, muda nossas mentes, e o Evangelho nos aproxima de Deus, e até o nosso caráter fica caráter de cristão. E aqui os maridos que entendem isso, que tem temor de Deus, quando ele olhar para a esposa dele, ele não vai encontrá-la como sua escrava e nem empregada. Ele vai vê-la como uma disjuntora, como está lá em Gênesis, a minha auxiliadora. Ela vai me auxiliar. O homem, todo marido, precisa, às vezes, de um conselho da mulher, porque ela é auxiliadora, então ela vai precisar auxiliar. Tem um momento que o marido não vai conseguir enxergar uma situação, a esposa vai conseguir, porque Deus também vai dar esta graça para essa mulher santa e temente a Deus, auxiliar o seu marido, e bem-aventurado o marido que der ouvido na santidade, porque tem mulher também que é paloureira, não teme a Deus e só põe coisas ruins. Então, nós estamos falando de santidade, de quem verdadeiramente quer servir a Deus e que quer andar segundo as Escrituras da palavra. Como eu lhe disse, tem crente que se submete a Cristo como cabeça e tem crente que despreza Cristo como cabeça porque faz o que quer da sua vida. E nós não fomos comprados para continuar no pecado, fomos comprados para um dia entrar na glória do Senhor. E aí sim, essa compra foi um preço caro, o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Amados, homens, maridos, então, vocês amem as vossas esposas, cuide bem dela, diante dos seus filhos, trata a sua esposa bem, que é claro que a esposa estando sujeita a ele submissa. Agora, aquela mulher que é desobediente, só tem briga. Só tem briga. Irmãos, e os maridos, não façam das suas esposas escravas. Auxiliem naquilo que for necessário. Ajude naquilo que pode. Veja, nos dias de hoje, irmãos, nas economias que nós estamos,
Hoje, antigamente o marido trabalhava, a mulher cuidava da casa e dos seus filhos. As dificuldades foram crescendo, e não só as dificuldades, também foi aparecendo um monte de ofertas, né? E assim mexeu muito também no salário, taxando o salário. Então, as mulheres precisou ajudar os seus esposos, as esposas também foram para o trabalho, para fazer uma união de economia, ter uma renda maior dentro da sua casa. Irmãos, mas vejam bem o que acontece com isso. As esposas, então, ela vai ajudar o seu esposo. O que nós encontramos nos dias de hoje? Uma divisão financeira. A mulher cuida da sua financeira, o marido cuida da dele, tem gastos exorbitantes, pode ser do lado do marido quanto da mulher, e isso vai prejudicar o final, vai sujar o nome vai estar no Serasa, porque vai sujar o nome, vai ficar endividado, e está sempre, não se preocupa com as suas responsabilidades. Alguns pensam assim, Deus vai pagar essa dívida para mim. Irmão, Deus não está aqui para cuidar da sua vida, da sua negligência. Ele está aqui para te ensinar, para você andar na obediência dele, e todas as bênçãos dele vai te alcançar, e você vai, como diz Deuteronômio capítulo 28, no versículo 2, e todas essas bênçãos te seguirão e te alcançarão, portanto, se deres ouvido à voz do teu Deus, à voz do Senhor. E muitos não dão ouvido à voz do Senhor, então tem uma vida toda atrapalhada. Isso vai trazendo briga dentro de casa, tira a paz, porque Deus não habita em confusão, aí tem a briga. Aí faço uma pergunta, se Deus não habita em confusão, quem está habitando dentro da tua casa? Não estou falando casa física, estou falando casa-coração. Porque uma casa vazia não tem briga nenhuma, está vazia. Mas quando se existe duas pessoas em briga, o problema está no coração. Quem está habitando no teu coração? Se Deus não é de confusão e vocês procuram confusões, alguma coisa está errada. Vocês mesmos tiram a conclusão, tá certo? Então, maridos, ama as vossas esposas, porque isso vai trazer uma benção para os seus filhos. Por que muitos filhos estão com problemas emocionais? Mulheres, maridos e mulheres separados, filhos não sabem para quem vai, um dia está com a mãe, outro dia vai passar o dia com o pai, com uma outra família, e vira uma confusão mental dentro desta criança. E por que aconteceu isso? Por falta de vigia do casal. Então, isto é, sim, uma repercussão muito grave. Então, o casal, o homem e a mulher, pensa que casamento é só desejo de ter sexualidade, que Deus nos permite fazer isso, termos prazer e termos os filhos com as nossas esposas, nossos maridos? Você só acha que é só isso? Não é só isso, não. Você vai ter um afeto fraternal, um afeto, um amor, não um amor sexual, é um amor de fraternidade, um amor de conjugal, um amor lindo que Deus deu a nós. Então, amados, nós temos que amar nossas esposas, entendendo que nós vamos sacrificar a nossa vida, não é pelos nossos filhos, é pela nossa esposa. Então, nós que somos casados, aquela vida de solteiro que você tinha a liberdade de sair com seus amigos, tudo, hoje acabou, não existe mais isso. Pode ser alguns momentos, mas não é o dia a dia, porque todo homem, a sua esposa espera ele na sua casa, querem conversarem, querem estar unidos, orando a Deus junto, lendo a palavra de Deus. Essa seria a realidade para acontecer, a qual, infelizmente, não é. Louvado seja Deus, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, mas aqui está uma palavra muito clara, muito ensinada para nós, que é a própria Bíblia, o manual celestial para ensinar os verdadeiros na presença de Deus. Como disse, não são para os ímpios, são para os cristãos. Então, amados, entendemos o seguinte, que o marido, quando ele vem para casa, ele deve vir trazer para dentro de ti a paz para a tua família. Tudo que aconteceu lá fora, deixa lá na sua porta de entrada, entre em paz, pode compartilhar com a sua esposa, sempre trazer alegria para ela. As mulheres têm seus dias, que são os dias de menstruações, são os dias que mexem na emocional dela. Tenham paciência com elas nesses dias. E a mulher sempre lembrando, se ela um dia se ela falar alguma palavra que não agrada, com amor diga, isso não provém do Senhor.
toma cuidado, vigie, isso está machucando, seja sincero, e essas tuas palavras estão me machucando, não é isso que Jesus nos ensina. Então, um vai ajudando o outro à correção, e assim Deus se agrada. Você quer que Deus habita na tua casa? Tira as confusões da tua casa, tira as confusões da vida de vocês, tira a confusão do conjugal, que o Senhor vai habitar na tua casa. Fora isso, quem vai habitar é o adversário, e ele não vai sozinho, ele leva mais e mais demônio para fazer destruições. Aí vocês vão entendendo os problemas psicológicos das crianças, que querem se matar, que querem tirar suas vidas, que vão refletindo, porque vocês são espelhos dos seus filhos. Todos nós somos espelhos dos nossos filhos. Entendeu, meus amados? Então, muita coisas provém dos nossos próprios erros, sim. E nós temos que ser humildes para nós corrigirmos isso. Tá bem? Porque a vontade de Deus é que nós nos arrependemos. Você vê que Jesus veio para aqueles que se arrependem diante dele. Ele veio para os pecadores que se arrependem. Ele não veio para os pecadores que não se arrependem. Veja, muitos entendem assim, Jesus veio pelos pecadores. Não, não. Não foi desse jeito que ele ensinou. Ele ensinou que ele veio para os pecadores que se arrependem, porque nós temos ali o pecador, tanto o fariseu, como os saduceus, como os sacerdotes, os anciãos, eles eram pecadores e não se arrependeram. Mas as prostitutas, que ele estava à mesa lá com os pecadores e também com os cobradores de impostos, aqueles se arrependeram e se salvaram. Então, irmãos, é isso que nós temos que entender. Aqueles que se arrependem, o Senhor, ele habita no meio de vós. Aqui diz mais para o homem. O homem, a função do homem é se entregar para sua esposa. Ele tem que viver com ela em todos os momentos emocionais dela, na vida dela. É claro que essa mulher tem que ser santa também, está sujeita a ele. É uma coisa puxando a outra. Porque se for uma mulher paloreira, uma mulher que não aceita conselho, uma mulher que o marido tenta ensinar, ela provoca a ira do marido, essa mulher, infelizmente, não é sábia. De hipótese alguma, ela não é sábia. E aí só tem a desmoronar a casa. Como diz em provérbio, mulher rixosa, né? Ali se fala também de uma mulher que, se ela não é sábia, ela destrói, a tola destrói a sua casa. Irmãos, nós não estamos aqui em tempo, ainda mais agora com a volta de Jesus, que está muito próximo. Nós não estamos aqui em tempos de fazer guerra, briga, procurar suas razões. Razões só é Cristo em nossa vida. Nós temos que nos unir, temos que estar firme, porque Jesus vai vir. Olha, vocês não têm ideia, hein? Do jeito que o mundo está indo aí, pode ter certeza que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. A pergunta é, você é escolhida de Deus? Você é escolhido de Deus? Você guarda os mandamentos do Senhor? Você guarda os ensinamentos? Você segue os ensinamentos do Senhor? Está sujeito à cabeça, que é Cristo Jesus, na tua vida espiritual, material? Está também cuidando da tua esposa com amor e carinho, como a palavra ensina, e a mulher também está sujeita, obediente ao marido santo, um homem de Deus, um homem que protege a mulher, um homem que a mulher tenha confiança nele. Isso, nós estamos falando de homem desse, que estão ficando poucos também, são poucos, porque muitos estão querendo beber, muitos estão batendo nas suas esposas, muitos ganham o seu trabalho, já corre para a cachaça, corre para beber, volta, não traz o dinheiro para a família, para ter o alimento do seu filho, padece, aí a mulher tem que ir trabalhar para trazer comida para casa por causa de um negligente que não está honrando como a palavra ensina, e ainda bate, briga com a esposa. Pode ter certeza, o dia do Senhor vai ser cobrado. Você pode bater na tua esposa, pode fazer o que você quiser agora, mas lá no futuro você vai estar diante de Jesus Cristo, e como é que você vai se explicar nessa situação? Sabe o que significa isso? Falta de temor. Comete iniquidade, não pensa no que faz e não está nem aí o que vai acontecer na frente. Aguarda. Senhor Jesus está vindo e ele vai, todos vão estar ante o tribunal de Cristo e todos vão mostrar suas obras para eles. E o que tiver ouro vai passar pelo fogo, ouro, prata e pedra preciosa, e não vai ser destruído. Mas o que fez madeira, feno e palha será destruído. Vai queimar e esse tal vai sofrer esse detrimento. Então, aqui está ensinamentos para nós. Agora veja,
Aqui diz a palavra, assim deve os maridos amar as suas próprias esposas. Olha aqui, irmão, que interessante. Quero voltar aqui um verso. Olha só. Versículo 26. Jesus está dizendo que ele se entregou para a igreja, tá bom? Ele mesmo se entregou. Versículo 26. Qual era a função de Jesus para se entregar por nós? Para nos santificar, purificando com a lavagem da água, fomos purificados, e pela palavra de Deus. Você pode ver João capítulo 17, num dos versos, Jesus fala assim, Pai, santificai-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Então, aqui está se falando pela palavra. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula. Irmãos, presta atenção nisso. O dia do Senhor, quando ele vier, a igreja estará sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você entendeu isso? No dia que Jesus vier, quando ele buscar a igreja, ela está sem mácula. E eu vou lhe fazer uma pergunta. Você tem mácula? O que é mácula? Pecados. Está com os pecados, não está nem aí com seus pecados, está continuando fazendo pecado, então eu acho que vocês não vão conseguir entrar nessa situação, nem eu, se nós fizermos pecado. Mas se nós andarmos na santidade irrepreensível, porque o diabo não tem como acusar, porque vocês são irrepreensíveis, mas por que são irrepreensíveis? Porque nós estamos sujeitos à cabeça que chama Cristo, e ele nos dá os seus ensinamentos, seus mandamentos e a sua doutrina. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Lê ele, lá está a cartilha para entrar dentro do céu. Lê todinho aquilo e você vai ver. E o final, versículo 24, Jesus diz, e todo aquele que ouvir a minha voz, vou assemelhar a um homem prudente que construiu o seu alicerce em cima da rocha, e veio os rios, e veio o vendaval, e veio a chuva, e não derrubou aquela casa. Agora, aqueles que não ouvirem a minha voz e não derem ouvido a ela, quer dizer, não a praticar, eu aconselho como nécios, como loucos, aqueles que construem o seu alicerce sobre a areia. E então vem a chuva, o vento, e tem uma queda, e grande é a sua queda. Então, e o que ele quis mostrar? Que tem crente que se submete a Cristo Jesus e tem crente que não se submete a Cristo. Foi batizado, está lá servindo a Deus, cantando um hino, orando, está aqui tudo junto de nós, mas o seu coração está longe de Jesus porque não aceita Cristo como a sua cabeça. Não aceita os seus ensinamentos. Faz como você quer, o bel prazer. Então, não sei se vocês entenderam, mas espero que isso aqui é para todos nós. Quem teme ao Senhor, dê glória a Deus. Quem não teme, clama a Deus e tema hoje, porque ainda tem salvação na tua vida. Então diz aqui, ó, a igreja sem mácula nem ruga, então nós não podemos ter pecados, cometer pecados, estar com rugas. Nossa vida, o leito tem que ser imaculado. Sabe, casal? Os nossos leitos, aquela cama que nós dormimos juntinho com as nossas esposas, a esposa do seu marido, cuidado, ali tem que ser imaculado. O corpo da tua esposa ali tem que estar com você. E tome bastante cuidado sobre esse assunto. Vamos lá. Então, os maridos devem amar as suas mulheres, as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Claro, nós se arrumamos, nós tomamos banho, nós cuidamos da nossa saúde, a mesma coisa o marido tem que cuidar da sua esposa. Agora, irmãos, entendeu isso? A função do marido e da mulher? Glória ao nome do Senhor Jesus. Agora vocês sentam junto. Não, a maioria gosta de esconder o seu salário, esconde as suas compras, porque acha que está gastando, que o marido não deve saber. Agora, tome cuidado, senta os dois juntos, faz uma planilha de luz, de água. Ah, mas isso é material. Sim, se o seu material for mal, o teu espiritual vai mal também. Porque se o seu material for mal administrada, você vai complicar a sua vida, a vida da tua esposa ou do teu esposo e piorar a vida dos seus filhos por uma má negociação, por um empréstimo que você vai fazer para um bel prazer ou para comprar alguma coisa que está fora do teu alcance. Irmão, Deus nos abençoou segundo o que nós podemos ter, tá bem? Então, viva a realidade com Jesus Cristo. E que ele tiver que te acrescentar, ele vai sondar o teu coração e a tua mente
para ver se você está com aquilo no coração ou não. Não tiver, ele te dá mais regalia. Tem, ele vai te segurar um pouquinho, porque ele não quer perder vocês. Entendeu muito bem isso, meus amados? Então, veja, nós temos, senta, vê as suas economias, sejam sinceros um com o outro, tá bom? Mostre a realidade para o filho, ensina eles, quando seus filhinhos estiverem um pouquinho mais de idade, ensina eles, olha filho, nós temos essas contas para pagar, nós temos isso, nós ganhamos isso vocês não precisam contar para ninguém, aqui ó, vocês vão fazer parte das nossas economias, vocês como dando a eles responsabilidade desde cedo para ser um grande homem, uma grande mulher lá na frente, lá no futuro. Aí vocês passam a responsabilidade, tá vendo? Se houver uma negligência de um, vocês vão ver ali que vai mostrar, todos terão os mesmos pensamentos e assim serão. Cuidado com uma pessoa que está com ansiedade. A ansiedade faz a gente comer demais, faz a gente ser compulsivo, sair para as lojas, fazer compra. A gente pode observar isso é o que mais acontece. Houve ansiedade, busque em oração. Minha esposa, eu estou muito ansioso. Minha esposa, eu estou ansiosa. Vamos dobrar o joelho e buscar a Deus em oração. Então, nós dobramos o joelho, busca a Deus, Senhor, tira essa ansiedade do meu esposo, isso, tu sabe que isso traz uma forma negativa, não dorme, vai comer mais, vai fazer isso, vai ficar nervoso, vai falar o que não deve. Põe a paz e oração, é isso, irmão, tá vendo? Orando e vigiando. Meu esposo, durante o dia, como é que tá você? Ô, minha esposa, ora por mim, eu não tô muito bem. Ô, meu esposo, eu tô aqui, ó, estou do teu lado, eu te amo. Como a Escritura nos ensina, o dever de um casamento, eu sou tua esposa, eu sou amado, eu quero dizer que eu te amo muito, porque você me ama, eu reconheço o seu amor. Toda essa ansiedade que você está passando é um vendaval. Em nome de Jesus, vai passar. Eu vou desligar o telefone, eu vou orar a Deus por você agora. Que haja paz de Deus no teu coração. Olha que palavra linda. Agora, o que nós encontramos no meio de nós? Tomara que morra, que você faça isso. Ah, você não presta, e vai daí para pior, palavrão e tudo. Aí o inimigo faz a festa, porque Deus não vai habitar em confusão. Agora, um homem de Deus, minha esposa, como é que você está? Meu bem, eu não estou nada bem, não. Eu estou num dia muito aflita, numa situação, porque a mulher é um vaso mais frágil, né? O marido, oh, meu amor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo muito. Ah, mas eu estou passando por um momento tão difícil. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Ah, você sabe sim. O Senhor Jesus disse, que aqui, ó, você lembra da palavra de Deus, lá em Efésios, capítulo 5, que Jesus, capítulo 5, versículo 22 e diante, sobre o dever do nosso casamento, o Senhor Jesus disse que ele é a cabeça da igreja, então ele é a tua cabeça, é a minha cabeça, nós somos a igreja dele, ele vai nos santificando, ele está nos santificando, ele está nos purificando pela palavra, não desista de nada, continua firme, batalha pela fé que Deus te deu, eu estou aqui, eu vou orar por você, eu vou clamar a Deus, à noite nós conversamos, nós vamos sentar, nós vamos orar junto. Irmãos, como é que o diabo vai entrar num casal desse, pelo amor de Deus? Qual é o espaço que esse cristão está deixando para o inimigo? Agora, se pega tomara que você, me perdoe essa expressão, viu? Tomara que você morra mesmo, tomara que você fica doente. Ah, mas é um prato cheio para o diabo. Ah, está profetizando isso? Então está abrindo as portas mesmo para o erro. Aí os demônios vão trabalhar para aquilo. Vai procurar um jeito de fazer um acidente, vai procurar algum jeito. Por quê? Porque a boca está amaldiçoando. Que diz em provérbio, salvo erro, capítulo 8, não sei se é o versículo 20, tá? Que diz o seguinte, o poder da morte e da vida está na língua. Lembra disso. O poder da vida e da morte está na língua. Então, cuidado que nós falamos. A nossa boca, a partir de ter Cristo, ela só tem que ter benção. Tá bem? Então, os deveres, agora vocês sentam com seus filhos, estão brigando. Um filho se desentendeu com o pai, porque o filho, irmãos, infelizmente é assim mesmo e nós temos que ter paciência. Tem filhos que vai ficar levantar contra o pai, contra a mãe, porque não pôde aparecer numa situação, porque não cuidou de outra, e aí vai choramingar para a mãe tem que ser sábia, meu filho, você não tem ideia. Teu papai está passando um processo difícil, um desemprego, o teu pai está passando um processo difícil, uma perseguição dentro de um trabalho, tenha paciência com ele não está com a cabeça agora, mas eu estou aqui,
o que que você precisa? Eu vou te ajudar, vou te auxiliar. Poupa o seu pai, vem cá, vamos orar, eu preciso fazer uma oração. Olha você levando o seu filho, preciso fazer uma oração para o seu pai, eu não queria fazer sozinho, eu preciso de você, você me ajuda? Olha, o teu pai está numa situação difícil, vamos orar? Vamos. Então você faz o seguinte, faz uma oração você primeiro. Mas mãe, eu nunca orei, eu vou te ajudar, fala comigo. Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu, em nome de Jesus estamos aqui, em nome de Jesus, agora filho, fala com o pai, fala com Deus a situação do seu pai. Aí o menino respira, pai, eu não sei, mas parece que meu pai está nervoso, está isso, por favor, ajuda ele e tudo. Uma criança, olha só que a mulher sabe ajudando o seu filho, a sua filha. Aí depois, a inversão é a mesma, o marido também, a sua mamãe não está bem, vamos orar por ela. Irmãos, você vai adquirir paz. Como é que o demônio vai entrar dentro de uma casa de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Pode o mundo cair, irmão, pode o mundo todo, o inferno na terra aqui, ó, pode subir os demônios, alvoroçar, porque eles estão alvoroçados, porque Cristo está voltando, eles sabem que o julgamento está próximo, eles estão alvoroçados. Mas como é que eles vão entrar na casa de um cristão que é fiel a Deus, e uma mulher fiel a Deus, e os filhos fiéis a Deus? Como é que esse diabo vai conseguir entrar aí dentro? Não tem como entrar. Por quê? Porque vocês estão vigiando. Vocês estão debaixo do sangue do Cordeiro, da cobertura, da vontade de Deus. Não diz a oração? E seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu? E se você fazer a vontade de Deus, meu amado irmão, que proteção divina que vocês têm. Há muitas coisas vão surgindo, mas Deus vai dando sabedoria. Então, irmãos, nós precisamos entender que cada um de nós, particularmente maridos, devemos amar a nossa esposa. Agora, esposas, toma cuidado de querer tomar o lugar do homem e querer ser o marido da casa em termos de responsabilidade. Tome muito cuidado com isso. Cuidado, fazer que nem Acabe. Lembra da mulher Jezabel? Acabe era um homem frouxo, ela é que dominou tudo aquele negócio lá, ela que tomava as decisões. Deixa o seu marido tomar suas decisões como homem de Deus, e você esteja sujeito a ele. Agora, se esse homem que não teme a Deus e não toma suas responsabilidades, aí a mulher vai ter que tomar. Claro, porque não pode passar fome em casa. Ela vai ter que tomar as atitudes e trazer as coisas para cá. Mas esse homem vai estar complicado com Deus, viu? Vai estar muito complicado com o Senhor. Porque olha, irmão, nem queria estar na pele desses que vão fazer isso, tá? Que estão fazendo isso. Tem maridos que batem na esposa, tem marido que puxa cabelo de esposa, tem esposa também que puxa cabelo de marido. Palavrões de todos os tipos. Que lar de cristão é esse, irmão? Os filhos ouvindo palavrões, bater. O que você espera que um filho desse vai aguentar? Vai para a psiquiatria também, irmão. Vai para psicólogo e tantas coisas que vai pegando, fora o que eles enfrentam as escolas, os bullying da vida dos dias de hoje, né? Tantas coisas, e ainda vai dentro de uma casa que não tem paz. Vocês não conhecem a história que tem filhos que têm desejo de deixar a casa deles porque não aguentam os seus pais? Que vergonha. Pais cristãos, não estou falando dos ímpios, não. Estou falando daqueles que têm conhecimento da palavra de Deus. É desses que eu estou falando. Como é que está a tua casa? Hein, marido? Como é que está a tua casa? Como é que está a tua esposa? Esposa, como é que está a tua casa? Como é que você cuida do seu marido? Hã? Qual é a diferença entre você e ele? É o que está na palavra? Quer mandar na tua casa? Irmãos, então, tome cuidado. Casamento tem que se doar. Se eu casei, o meu corpo não pertence mais a mim, é da minha esposa. E o corpo dela não pertence mais a ela, é minha, é meu. Então, irmãos, nós temos que estar na mesma união. E somente em Cristo nós conseguimos vencer isso. Quem teme a Deus, salva o seu casamento. Quem tem temor de Deus, consegue levar o seu casamento até o fim, em nome de Jesus Cristo. Nós não estamos falando de uma mulher que é crente, um homem que não é crente, porque às vezes Deus chamou a esposa, né? E depois o esposo não é crente, ou vice-versa. Esse é outro assunto. Nós estamos falando de dois servos de Deus. Estamos falando de dois servos de Deus.
Para esse outro assunto, nós temos lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, depois nós podemos, um outro dia, falar sobre esse assunto. Nós estamos falando de dois que nasceram no mesmo Espírito, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem o Espírito de Deus. Irmãos, como é que vocês podem confessar que tem Espírito de Deus com uma confusão dessa? E a palavra diz, não extinguai o Espírito de Deus. Quer dizer, não entristeça o Espírito de Deus, porque, como Deus disse, que não habita em confusão, eu quero iluminar isso vocês melhor. Vocês lembram de Sansão? Sansão, Deus abençoou ele. Sansão tinha poder, porque o Espírito de Deus estava sobre Sansão. Sansão venceu 1000 filisteu. Sansão fez tanta obra, ele carregou, irmãos, ele arrancou uma porta de uma cidade, irmãos, eu não sei quantas toneladas, tá? Não estou falando de quilinhos, não, estamos falando de toneladas. Ele carregou aquilo nas costas até a montanha. É um poder sobrenatural, um poder de Deus, do Espírito de Deus, aquele homem. Mas ele brincou, ele não deu valor a Deus. Ele acabou se envolvendo com Dalila, vocês lembram disso, e começou a ter aquele relacionamento amoroso, de pecaminoso, e ela queria saber o segredo dele, e ele ficou enrolando. Claro que isso, os filisteus pagou ela muito bem pago. Ó, esses aí que gostam de fazer aventura fora, extraconjugal, cuidado, isso é pecado gravíssimo, adultério é grave diante de Deus, tá bom? Então, ele lá, e ficou brincando, e ela, mas aí quando o que aconteceu, ele acabou revelando a verdade. Aí ela cortou as tranças, né? Veio os homens lá, cortou as tranças dele. Aí ela falou: ó, o filisteu está vindo ao seu encontro. Ele falou: mas esta vez eu vou vencer, porque ele achava que o Espírito de Deus estava com ele, mas ele não percebeu, o Espírito de Deus saiu dele, virou um homem natural. Os filisteus pegaram ele, arrancou seus 2 olhos, colocou lá embaixo no calabouço, e lá esse homem teve amargura, comeu comida que não é nem lícito de falar aqui para vocês. Depois faz uma festa dos filisteus e coloca ele lá para dançar ceguinho, e ainda foi humilhado. Por quê? Porque o Espírito de Deus não estava mais nele. Mas Deus é cheio de misericórdia. Ele se arrependeu e clamou: Senhor, só mais esta vez, só mais esta vez. E Deus voltou e ele destruiu, na sua morte, matou mais filisteus do que na sua vida. Mas custou a vida dele. Ele morreu junto ali também. Então, irmãos, vamos ser sábios? Vamos. Com tanto ensinamento bíblico que nós temos, ainda vamos ser teimosos de pecar na presença de Deus pela nossa ignorância, não uma ignorância de conhecimento, ignorância mesmo de falta de fidelidade com o Senhor, sendo rebelde ao Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus, que Deus me perdoa, a expressão pelo que o Senhor está me dando graça, é franqueza. Eu amo todos vocês, eu amo todos, irmão. Não estou aqui para bater em ninguém, estou aqui para esclarecer. E a esclarecimento se fala, é claro, palavras claríssimas, porque os ouvidos têm que tinir mesmo. Agora, se vai temer a Deus ou não vai temer, é com cada um de vós. Quem teme ao Senhor guarda as palavras dele. Por isso que está dizendo, é santificada pela palavra. Isso aqui que eu estou lendo é a palavra, não é de minha pessoa. É do Senhor, pelo Espírito de Deus, está sendo entregue a cada um de nós e para quem for ouvir no futuro também. Quem ama a Deus vai amar sua esposa, porque o próprio Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E se vocês fizerem assim, verdadeiramente sereis meus discípulos. Em outra parte, um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros. A sua esposa não é tua irmã? Seu esposo não é teu irmão? Então é tua função. Se você guardou o mandamento de Jesus, ama a tua esposa. Ela é tua irmã. No dia que você subir no céu e ela subir, você vai vê-la como tua irmã em Cristo, que já começou aqui na terra como irmãos. Quando eu olho para minha esposa, ela é minha irmã. Diante do Senhor, e ela sabe. Quantas vezes nós estamos juntos, conversando, e às vezes ela fala: meu amor, nós estamos ficando velhos. Eu falei: não, nós estamos ficando indo para a eternidade, meu amor. Esse corpo aqui é passageiro. Quando Deus deu você para mim, nós éramos novos. Deus nos abençoou durante a nossa mocidade junto. Nós gozamos a vida, nós nos alegramos a vida na nossa mocidade. Agora está vindo nossos filhos, logo vem os nossos netos. E nós temos só que nos alegrar diante de Deus, porque lá no futuro o nosso corpo vai ser glorificado. Então, meu amor, nós vamos estar no céu.
E lá no céu, eu quero amar você mais ainda do que eu amo você na terra. Mas não é um amor conjugal, é um amor fraternal. Vocês têm ideia, irmãos, de todos nós subir no céu? O que nós estamos conversando aqui na terra, um dia nós está lá no céu glorificando a Deus? É maravilhoso, né? Então, aqui está a palavra. Diz assim, olha, no versículo 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Então, nós devemos amar as nossas esposas e a mulher reverenciar. Respeita o teu marido. Irmãos, quando a mulher que confia no seu marido, aquela mulher que é santa, e ela conhece o marido dela que é santo, se o marido vê ela em perigo, vamos dizer um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Imagina vocês andando na rua, vocês saem, um exemplo, por favor, é um exemplo. Você levou a sua esposa para ir num restaurante, vocês comeram. Quando vocês estão saindo do restaurante e vão indo para o carro, de repente o esposo vê uns dois homens, pode ser miliante, alguma coisa lá na frente, e está sendo um momento assim suspeito, o marido não vai explicar para a mulher, ele vai falar assim, entra dentro do carro. Ele fala, mulher, entra dentro do carro. E tem aquelas mulheres que gostam, mas por que vai entrar dentro do carro? Para com isso. Se o marido falou, obedeça a ele. Ele é santo de Deus, é. Ele está te protegendo, mulher. Porque se você entrar dentro do carro rápido, ele consegue entrar rápido, dá ignição e cai fora, e o perigo foi embora. Ele conseguiu guardar a tua vida. Entendeu? Então, a mulher tem que aprender a confiar no seu marido, se ele é santo. Marido mentiroso, enganador, ela tem que tomar cuidado. E da mesma vice-versa também. Mulher mentirosa, enganador, também não. Mas se a mulher é santa, dê ouvido a ela, porque o mesmo Deus que está no coração do marido santo também está no coração de uma mulher santa. E isso mexe nos filhos. Quantos filhos de vocês que Deus já usou da boca deles para abençoar nós? Não é verdade? Quantas vezes? Por quê? Porque procedeu de vocês. Tá bem? Irmão, se eu tiver que falar aqui, meu Deus do céu, são muita coisa. Eu acho que já foi uma boa explicação, espero que todos entenderam, tá bem? Então, por favor, cuide sim da sua casa. Evita problemas na tua casa. Cuide principalmente da sua vida financeira, porque quem está endividado, a casa desmantela. Tem marido que larga a mulher, tem mulher que larga marido. Cuidado com as suas vidas financeiras, porque se tem alguma coisa, como disse para vocês, paguem. Se vocês ganham mais, vocês façam compra menos, deixa sobrar um pouquinho do seu salário para uma reserva lá para o futuro. Pode ser que um dia possa precisar numa cirurgia, pode precisar em alguma coisa, tem lá uma reservinha. Aprendam a poupar, a guardar. Um filho precisar de alguma coisa, você tem uma reserva. E não ficar no cartão de crédito cada vez mais se endividando. Não, eu pago hoje, daqui 30 dias eu me viro. O que é isso? Você não sabe se você vai viver amanhã. Você vai deixar um problema para o teu esposo, para a tua esposa? Além de morrer com um monte de dívida. Como é que vai? Não, nós temos que estar prudentes. A partir de hoje, quem teme a Deus, seja homem ou mulher, se une aí. E não é por causa de mim, não, mas por causa da palavra de Deus, Efésios capítulo 5, versículo 22. Os deveres domésticos, os deveres do casamento. Se vocês temem a Deus e amam a Deus, segue essa instrução. Se não, infelizmente, vão colher o que plantar. Jesus disse, o que nós plantar, nós vamos ceifar. Então, planta coisa boa, irmão. Faz um alicerce na tua vida, faz um alicerce na tua vida. Cuidado com as ofertas, muitas ofertas. Nós temos muitas ofertas para endividar pessoas, viu? Está correndo aí ofertas demais. Então, por causa de ter tanto crédito, hoje a pessoa tem até vários cartões de crédito. Quando um já está estourado, vai para o outro, está estourado. Mas você esqueceu que seu salário é um só? Você esqueceu? Cartões são vários, salário um só. Comporta para pagar tudo isso? Cuidado, viver em vida de luxo, sendo que não pode estar nesse momento. Tem pessoas que vê um vizinho comprar um carro, ele quer acompanhar. Vai lá, faz uma dívida tão grande, aí falta comida para a esposa,
para os filhos, não pode comprar material escolar, e aquela briga, e o carro está endeusado dentro da garagem e não tem um dinheiro para pôr gasolina, nem pagar seguro de um carro dele. Para com isso, irmãos. Vamos viver a realidade. Você vai levar carro para o céu? Você vai levar as coisas para o céu, essas dívidas? Ou você vai ajudar a tua esposa a entrar no céu e seus filhos? É isso que você tem que meditar, amado irmão de Deus. E, querida irmã, prezada irmã de Jesus Cristo, de Deus, filha de Deus, vigie. Se vocês derem ouvido, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem uma passagem na palavra de Deus que o Senhor disse que Israel teve os seus profetas e não deram ouvido a eles. E os profetas falaram o que tiveram que falar. Foram poucos que deram ouvido a ele. Será que aqui entre nós serão poucos que vão dar ouvido? Ou agora nós temos o Espírito Santo de Deus e sabedoria, humildade para nós obedecermos a Deus? Fica aí o conselho para todos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que vocês recebam isso como aqui 100% leitura da Bíblia Sagrada, livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22. Os deveres domésticos, os deveres de um casamento. Que vocês recebam isso em nome de Jesus Cristo. E o nome do nosso Senhor, irmão, seja louvado. Deus seja louvado. Amém. 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 Obrigada. Nessas alturas. Glória a Deus.